Marcos capítulo 5, nós vamos ler do verso 21 até o verso 43, o final do capítulo 5. Marcos capítulo 5, a partir do verso 21, a palavra de Deus diz assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te apertas e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Amém. Pai, muito obrigado por mais uma vez estarmos na tua casa, diante da tua palavra, com a grande oportunidade de ouvir a tua voz. E esse é o desejo do nosso coração, ouvir o Senhor falando conosco. E um de nós veio aqui ouvir os homens com suas histórias, com suas filosofias, mas sim a palavra que procede do Senhor, o verdadeiro alimento, a verdade que liberta, é essa que nós precisamos e é dessa que pedimos ao Senhor: fale conosco, Pai, aquilo que precisamos ouvir essa noite. E eu entrego a minha vida mais uma vez em tuas mãos, peço tua graça, tua misericórdia sobre mim, e clamo pela unção e o poder do Espírito Santo, que Ele esteja sobre mim para que eu seja um instrumento do Senhor e a Tua palavra chegue aos nossos corações. Assim te peço, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Aqui estamos diante de um texto muito conhecido das Escrituras, aonde nesse pequeno trajeto que Jesus caminhou, Ele realiza aqui 2 grandes milagres que ficaram notórios e foram registrados na Bíblia Sagrada. 2 pessoas foram diretamente beneficiadas aqui nessa caminhada de Jesus, cercado, por uma grande multidão, como diz o texto. E além dos milagres, além do que a gente vê acontecer, que é algo realmente maravilhoso,
Eu queria que nós pudéssemos aqui tirar uma lição da atitude das pessoas que receberam o milagre. O milagre é o bem que muitos desejam, né? Por causa de várias situações. Às vezes nós precisamos de um milagre. Mas o que eu digo a você, e você certamente já sabe, é que Jesus é capaz de fazer milagres. Mas qual é a atitude que eu devo ter diante das minhas lutas e diante dessas necessidades? E é nisso que eu queria mostrar para você a atitude dessas duas pessoas que foram aqui abençoadas com o milagre de Jesus. Primeiramente, nós vemos aqui uma mulher que entra no meio dessa multidão para tocar em Jesus. Como é que essa mulher agiu? Qual foi a atitude que ela teve? Veja, no versículo 25 do texto que nós lemos aqui no Evangelho segundo Marcos, a Bíblia diz assim: aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Então a Bíblia mostra o seu flagelo, uma doença que acompanha há 12 anos. 12 anos de enfermidade, 12 anos com um sangramento que não para e que certamente debilita essa mulher fisicamente, que enfraquece o seu corpo. Esse é o retrato que a Bíblia traça sobre ela. E essa mulher também diz o verso 26, há muito já padecera a mão de vários médicos, já tinha procurado todas as ajudas e auxílios possíveis da medicina da época. E diz mais o texto que ela gastou tudo quanto ela tinha com os médicos, com os remédios que foram indicados. Contudo, nada a aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Ou seja, além de ter um problema que dura 12 anos de sofrimento, de fraqueza, ela não tinha mais nenhum recurso, porque tudo que ela tinha já tinha gasto na mão dos médicos e nos remédios que foram para ela indicados. E de repente essa mulher ouviu falar de Jesus. Diz o verso 27, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. A única coisa que ela sabia sobre Jesus era a fama que já se espalhava. Era aquele boca a boca que as pessoas falavam de milagres que ele fazia, de palavras que ele trazia, e essa fama chegou aos ouvidos desta mulher. E ela viu então a possibilidade, já esgotou todo o seu recurso financeiro, já não acreditava mais na medicina, e agora ela tem uma oportunidade. Ouvindo falar de Jesus, ela então decide ir até ele. E a Bíblia vai dizer no versículo número 28, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. No verso 27, a Bíblia diz que ela ouve uma fama, ela ouve falar da fama de Jesus. Mas no verso 28, diz aqui que essa mulher não apenas ouviu, mas ela acreditou naquilo que ela ouviu. Ela não apenas ouviu falar, mas aquele ouvir falar deu a ela uma certeza. A isso nós chamamos de fé. A fé não é a certeza do que esperamos e a convicção do que não vemos. Então eu posso dizer que aquela mulher não apenas ouviu, mas ela teve fé. Porque imediatamente ela dá uma declaração, a boca fala do que o coração está cheio. E ela disse para ela mesma, se eu apenas lhe tocar as vestes, eu serei curada. Eu não preciso nem que ele me fale alguma coisa, eu não preciso nem que ele coloque as mãos sobre mim, eu não preciso nem tocar no seu corpo. Se eu apenas tocar a roupa dele, isso já será suficiente para eu ser curada. Então essa mulher mostra que ela não apenas ouviu, mas ela creu naquilo que ela ouviu, e por causa disso, ela determina para si mesma uma atitude de coração baseada naquilo que ela crê. Então ela crê, e porque ela crê, ela faz alguma coisa. Esse é um grande exemplo para nós, irmãos. A nossa fé, a própria Bíblia diz, sem obras é morta.
Ou seja, a fé precisa entrar em ação. Não é só uma questão de crer, mas é fazer alguma coisa com aquilo que eu creio. E é exatamente isso que esta mulher faz, porque ela determina para ela uma atitude. Ninguém ensinou, ninguém disse o que ela tinha que fazer, ninguém deu uma receita. Ela só ouviu falar que Jesus fazia coisas maravilhosas. E aí, porque ela creu nisso, ela determina um comportamento. Ela disse: eu vou sair de casa com toda a minha fraqueza, com toda a minha dificuldade, com toda a minha carência, com toda a minha falta, e eu vou enfrentar essa multidão, porque veja, tem uma multidão cercando Jesus, e nós estamos falando de uma mulher fraca, debilitada, doente há 12 anos, mas isso não é desculpa para ela deixar de fazer o que tem que fazer. Isso não é desculpa para ela se vitimizar e dizer: coitadinha de mim, ainda vou ter que enfrentar essa multidão. Nada disso pesa no seu coração, porque tem uma certeza. A fé é uma certeza. E essa certeza não é baseada na lógica humana. A lógica não diz para ela ir lá. A lógica diz assim: fica em casa, você está fraca, você está débil, você pode piorar. Esse esforço pode te matar. Essa é a lógica, mas a fé vai contra a lógica. E aí ela toma uma atitude, ela vai. E aí ela vai chegar por trás de Jesus, porque ninguém diz a ela o que ela tinha que fazer, nem Jesus, ela nem chegou a ouvir uma pregação de Jesus. Ela já tinha no seu coração a atitude que ela deveria tomar, e é isso que ela vai fazer, e ela não depende de ninguém. É essa fé, irmãos, que está aqui deixada para ser imitada pela gente, para tirar a gente do sentimento de autopiedade, para tirar esse coitadismo do nosso coração, para que a nossa fé nos leve a tomar uma atitude, independente se alguém vai nos ajudar ou não, independente das pessoas, sou eu e Deus. Ninguém foi orar por essa mulher. Durante 12 anos, ela gastou tudo que tinha com médicos e remédios e não melhorou. Pelo contrário, a Bíblia diz que ela piorou. Ou seja, quanto mais o tempo passava, mais a hemorragia aumentava e ficava mais descontrolada. E a Bíblia não diz que alguém foi lá orar por ela, que alguém foi lá dar um abraço, foi lá dar uma palavra, nada disso, porque ela não depende disso. E eu digo para você, nós também não dependemos disso. Embora isso possa ter o seu valor, embora isso possa ser bom em algumas vezes, mas eu não posso depender da piedade de ninguém. Eu não posso depender do carinho de ninguém, do reconhecimento de ninguém. Eu e você não podemos depender dessas coisas. Nós temos que ter a nossa relação com Deus baseada na nossa fé. É por isso que a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E essa mulher, tomada de fé, naquilo que ela ouviu, ela decide tomar uma atitude e ela vai vencer todas aquelas barreiras, todos aqueles obstáculos, a sua doença, a sua fraqueza, a multidão que está na frente, e ela vai. E aí o verso 29 diz assim: e logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Foi imediato. Ela vai se esgueirar no meio daquela multidão, gente espremendo para cá e para lá, e vai conseguir tocar só na roupa de Jesus. E ao fazer isso, ela já sente algo diferente no corpo. Ela sente que a hemorragia estanca. Ela sente algo diferente invadindo o seu corpo. E ela imediatamente fica curada. Diferente de tudo que ela experimentou. De todos os remédios que tomou, dizendo: olha, toma de tanto em tanto tempo e vai melhorar. E ela fez tudo aquilo e não melhorou, e ela piorou. E com Jesus, com a fé que ela teve nele, foi num instante que ela foi curada. Apenas colocando as suas mãos. E nesse momento, a Bíblia diz algo inesperado. No verso 30, Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Veja, Jesus sente algo também, da mesma forma que a mulher sente receber a cura, Jesus sente que dele saiu. E não foi o corpo, foi só nas vestes, mas ele sentiu
que dele saiu um poder, e que esse poder tocou nessa mulher. E Jesus não pensou em curar essa mulher. Essa mulher não estava programada naquele passeio. Não foi algo que foi pensado, mas foi algo que partiu da atitude dela, da fé dela, que gerou algo impensável, tanto que Jesus vira e pergunta: quem foi? Porque naquele momento não lhe foi revelado quem foi, mas ele sabia que algo tinha acontecido ali. E aí ele vai perguntar: quem me tocou? Porque ele percebe que ele é tocado. E isso também para nós é um exemplo. Jesus percebe quando ele é tocado pela nossa fé. Sabe o que toca Jesus, irmãos? É a nossa fé. Às vezes a gente quer tocar Jesus com outras coisas. Você quer tocar Jesus com trabalho. Ah, Senhor, eu me sacrifico pela tua obra. Quero tocar o teu coração. Alguns querem tocar Jesus com dinheiro. Senhor, meu dízimo é alto, minha oferta é grande, vê se quebra meu galho. Você quer tocar Jesus? Nunca você vai tocar Jesus com dinheiro. Nunca você vai tocar Jesus com trabalho. Nunca você vai tocar Jesus com chantagem emocional. Com toma lá da cá, como eu me sacrifiquei, agora faz a tua parte, como eu te sirvo, agora vê se olha para mim. Nunca Jesus será tocado por um comportamento desse. Mas o que toca Jesus, e ele sente, é quando alguém o toca com fé. É a fé que toca Jesus. Você quer tocar no coração de Jesus? Mostra a fé. Por isso a Bíblia diz, eu repito, sem fé é impossível agradá-lo. Eu posso mostrar um monte de coisa, e posso fazer um monte de coisa sem fé. Eu posso dar dízimo sem fé, eu posso dar oferta sem fé, eu posso servir na igreja sem fé, eu posso fazer o bem sem fé, eu posso fazer um monte de coisa sem fé. E não estou agradando a Deus com esse monte de coisas que eu faço. Mas quando ele vê fé, ele sente. Ele é tocado pela fé desta mulher e ele percebe quando alguém se aproxima dele com esse sentimento, com essa atitude. Isso toca o coração de Deus. Guarde no teu coração. Quer tocar o coração de Deus? Toque ele com fé. Toque o coração de Deus mostrando a sua fé, mostrando o quanto você acredita nele, porque todo o resto não tem a menor importância se você não confia nele. Se você não crê em Deus, todo o resto não tem valor nenhum para ele e ele não vai se sentir tocado pelas coisas que você faz. Não vão emocionar o coração de Deus, os seus feitos. Isso é preciso entender, nós precisamos compreender. E aí acontece que após aquela cura, ela reconhece o benefício que ela recebeu e ela mesma se coloca diante do Senhor. No versículo 33 diz assim... Primeiro os discípulos ficaram espantados. Como é que o senhor quer saber quem te tocou? Está todo mundo te tocando aqui, o senhor está espremido por uma multidão enorme, está todo mundo lhe tocando, te arrastando as roupas, puxando. Como é que alguém te tocou? Mas ele sabia, não, alguém me tocou com fé. Os outros esbarraram em mim, os outros me puxaram, mas alguém me tocou com o coração. Alguém me tocou com a fé em ação. E isso é que faz diferença. E aí, ele querendo identificar, a mulher vai e se entrega. No verso 33, assim, então a mulher, atemorizada e tremendo. Ela ficou com medo. O que eu fiz? Roubei fé, roubei bênção aí do Senhor, né? O que eu fiz ali? Eu roubei uma bênção para mim. Ela fica com medo, ela fica tremendo. Côncia do que nela se operara, sabendo que ela tinha sido curada, ela vem e se prostra diante dele e conta toda a verdade. Ela se ajoelha aos pés de Jesus e diz, fui eu, Senhor. Desculpa, eu roubei essa bênção aí, eu roubei essa virtude aí. O Senhor não queria nem dar, mas eu fui aí e arranquei. Mais ou menos isso, ela se coloca prostrada, reconhecendo o que ela recebeu de Deus, ela se prostra diante do Senhor. Quantos exemplos essa mulher tem para nós? Tocar Jesus por fé, prostrar-se diante de Deus, reconhecendo que Ele é o autor de todas as coisas. E aí, queridos, sabe o que essa mulher recebeu de Jesus? Ela recebeu mais do que a cura. A cura era tudo que ela queria.
A cura era tudo pelo qual ela lutou durante 12 anos da sua vida. E às vezes a gente acha que uma coisa que a gente precisa é a coisa mais importante. A cura, a cura. Talvez durante anos ela perseguiu isso. Durante anos ela deve ter orado, durante anos ela deve ter clamado, ela deve ter ido ao templo. Durante anos ela praticou uma religião, ela procurou todos os médicos, tomou todos os remédios, fez todas as simpatias, mas nada disso adiantou. E ela foi curada, mas Jesus, ao olhar para ela, ele vê que ela precisa, além de ser curada, ser salva. Porque não adianta ser curado se não for salvo. Porque muita gente curada vai para o inferno, vai para a eternidade, longe do Senhor. E aí o verso 34 diz: e ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. O que ele deu a ela foi salvação. Ele não diz, a tua fé te curou. Para nós que estamos olhando o texto, dizemos, a fé curou. Sim, a fé curou. Mas mais importante do que curar é salvar. E quando ela se prostra diante do Senhor, ela reconhece o seu senhorio. E só será salvo quem reconhece que Jesus não é só um curandeiro. Jesus é Senhor, é Salvador, é dono de tudo. E aí ela recebe dele essa palavra. A tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. O mal está depois, a cura está depois, porque o mais importante é a salvação. E então Jesus tem esse diálogo com essa mulher. E o que essa mulher me ensina para você? A ter um relacionamento com Deus diferente, a tocá-lo pela fé, não pelas ações, a entender a ordem de prioridades. Mais importante do que Deus te abençoar é Ele te salvar. E aí eu digo, se você já é salvo, tem alguém aqui salvo essa noite? Ele já te deu a maior bênção que teria para te dar. Se agora você for curado, se agora você ganhar alguma coisa, se agora você tiver algum benefício, é lucro, porque o principal Ele já te deu. Então essa mulher fica aqui para ensinar para a gente alguns comportamentos que a gente precisa imitar. Mas eu disse a você que o texto tem dois personagens, e o outro, que é citado primeiramente na história, é Jairo. E o versículo 22 diz assim, eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o prostrou-se a seus pés. Veja que Jesus ele tinha acabado de chegar no barco, né? E logo que ele desce junto ao mar, já tem uma multidão em volta dele. E aí, no meio dessa multidão, sai este homem aqui chamado Jairo, que é reconhecido como um dos principais da sinagoga. Ou seja, ele é um ancião daquela sinagoga. Ele é um líder, ele é um homem na religião importante. Ele não é um frequentador, se é que a gente pode fazer essa diferença. Hoje pela manhã você já viu que isso não funciona, né? Mas ele não é um frequentador, ele é um líder. Ele é da nata da religião. Ele é um dos principais daquela sinagoga. E ele chega diante de Jesus, talvez até tenham deixado ele passar, porque ele é um dos principais da sinagoga. Abre alas para o homem passar. E a multidão está lá. E quando ele chega diante de Jesus, o verso 22 diz que ele vai e faz o quê? A mesma coisa que a mulher fez. O que ele faz, irmãos? Ele se prostra. Prostrou-se aos pés de Jesus. Foi embora toda a vaidade. Foi embora todo orgulho. Foi embora todo o orgulho religioso da sua posição, do seu cargo. Aquela história, o que vão pensar de mim? Acabou nessa hora, porque ele vai e se joga aos pés de Jesus. E para um religioso isso não pegaria nada bem, né? Para um dos chefes da sinagoga, talvez fosse encarado como uma falta de fé, de autoridade ou qualquer outra coisa desse tipo. Mas esse homem não está nem aí e ele simplesmente se prostra aos pés de Jesus.
E no verso 23, insistentemente lhe suplica. Ele não manda, ele não dá ordem, ele não sugere, ele suplica. O que é uma súplica? É um pedido, é um clamor de alguém que está em posição de inferioridade. É um pedido de alguém que está abaixo, é uma súplica. E ele insistentemente suplica a Jesus, dizendo o seguinte: a minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Ele também mostra ali a sua fé. E nessa hora, ele suplica com insistência, ele pede, e ele reconhece que está diante dele alguém que teria poder para chegar perto da sua filha, colocar as mãos sobre ela e tirá-la desse momento de morte. E ele então, ao suplicar a Jesus dessa maneira, a Bíblia diz simplesmente que a resposta de Jesus está no verso 24. O que a Bíblia diz? Jesus foi com ele. Ele suplicou e imediatamente Jesus o atendeu. E aí você diz, funcionou. Olha só, que oração boa, né? Que súplica legal. Resposta imediata. Pedi e recebi. Clamei e me veio imediatamente aquilo que eu precisava. E nessa hora, eu gosto de me colocar no lugar do personagem citado na história. Eu me coloco no lugar de Jairo, com uma filha, com um ente querido, quase morrendo, uma tristeza, um medo, uma aflição. E aí ele vai, se humilha todo, se rasga lá diante de Jesus, dos seus pés, chora. Vai comigo, Senhor, vai comigo, vai lá, coloca a mão. E Jesus diz, eu vou, vamos. Coloca-se no lugar dele. Ele deu aquela respirada. Enfim, paz. Enfim, sossego no meu coração. Minha oração foi ouvida. Jesus ouviu o meu clamor. Eu vou receber a minha bênção. Aquilo que tanto estava me trazendo medo, aquilo que tanto estava me perturbando, finalmente eu vou receber. Eu creio que ali ele acalmou, né? Foi aquele Rivotril da fé. Tomou e relaxou. Beleza, Jesus está indo comigo. Minha filha não vai morrer. Eu tenho certeza que tudo vai ser diferente. Mas de repente, não mais que de repente, como diz o poeta, tem uma mudança de rumo na história. E aí a gente chega no versículo 25. Primeiro diz o 24, Jesus foi com ele. Grande multidão seguia comprimindo. Aí entrou aquela mulher na história aqui. No verso 25, aconteceu que certa mulher, e aí continua a história que a gente leu. No meio da bênção de Jairo, entra uma mulher na história que vai meio que roubar a bênção. Porque ela chega com a sua necessidade, chega no caminho de Jesus, e ela toca em Jesus. Você conhece, a gente acabou de ver a história. Só que Jesus não vai embora. Ela faz Jesus parar. Para onde Jesus está indo? Está indo abençoar, está indo curar a filha de Jairo. Mas agora ele para no meio do caminho para saber quem me tocou. Para saber o que aconteceu. Senti aqui algo diferente. O que aconteceu? E aí eu me coloco de novo no lugar de Jairo. O que Jairo pensou nessa hora? Desgraçada dessa mulher. Fala sério. Não pensou? Você pensaria. Fala comigo. Que miserável essa mulher. Entrou aqui agora para fazer Jesus parar. Jesus, que importa quem te tocou? Vamos embora. Minha filha está morrendo. Curou, não precisa saber quem foi, tá bom. Mas vamos lá agora curar minha filha. É humano. Ele é robô? Não, é gente. Gente que está num momento tão beleza de paz, que bênção, e aí vem lá essa maluca lá, para tudo, e agora, o que eu faço? O que vai acontecer da minha vida? Porque ela fez Jesus parar, e aí a minha filhinha está morrendo. Aí
a minha filhinha não vai resistir. Eu, quando deixei, já vi que ela estava nas últimas. E Jesus para saber quem lhe tocou. Uma coisa que não tem a menor importância, no meu modo de vista. Para a mulher teve toda a importância. Você entende isso? Para a mulher teve toda a importância. Mas para mim, Jairo, o que eu tenho com essa mulher? Meu negócio é minha filha que está morrendo. E agora Jesus para no meio do caminho. E eu sou obrigado a ficar aqui esperando. E eu cheguei primeiro. Jesus, vamos respeitar a fila da bênção aí? Irmão, tem crente que fica doido numa fila, já viu? Briga, faz caso, faz barraco, só a misericórdia de Deus. Eu imagino o Jairo dizendo assim, Senhor, eu cheguei primeiro nessa fila aqui, o senhor lembra? Estava lá na praia, o senhor desceu do barco, eu já... Como é que essa mulher fura a minha fila nesse momento? Alguém foi abençoado antes de mim. E isso, às vezes, aí eu trago para a gente aqui agora. Você está na igreja, você está buscando a Jesus, você está orando, você está clamando, e você vê um irmãozinho sendo abençoado antes de você. Às vezes estava pedindo a mesma coisa. Senhor, me dá um marido. E a irmã casa primeiro. Hein? Como é que fica agora? Senhor, me dá uma casa própria. E o irmãozinho conquista antes de você. Senhor, estou precisando disso. E o outro vai, passa na sua frente. E aí? E você ainda diz, é novo, chegou na igreja outro dia. Já foi atendido. E eu estou aqui na fila, esperando a minha vez. E aí, irmão, como é que a gente se sente? Será que eu não mereço? Será que fiz alguma coisa errada? Por que isso acontece? E eu não sei o que passou na cabeça do Jairo, mas eu acredito que tudo isso pode ter passado e acontecido. E aí, como se não bastasse, né? Desgraça pouco é bobagem. Como se não bastasse, aí o verso 35 diz assim, falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Olha aí, chegou a notícia que ele nunca queria ter ouvido. Ele vai até Jesus com a filha ainda viva, está morrendo, mas está viva. E tem um ditado aí que diz, enquanto é vida, há esperança. Mas e quando a vida acaba? Quando a vida acaba, aí a gente diz, agora já era. Agora não tem mais esperança nenhuma, agora não há mais o que se fazer. Tanto que os que vêm lá da casa dele dizem, olha, não adianta mais incomodar o mestre porque ela já morreu. Então não adianta mais ele ir até lá, porque não há mais nada que possa ser feito. Já era. A palavra simples é essa, já era. E aí? O que a gente faz quando alguém diz para a gente, já era? Você espera a bênção e vem alguém dizer que não adianta, vem alguém dizer que não vai dar certo, né? Que já era, que não tem mais chance para você. E aí? Você vai fazer o que nessa hora? Vai pensar o que nesse momento? Qual vai ser a reação? Mas Jesus está ali do lado. Ele também ouviu o que esses homens disseram para Jairo. E aí a gente percebe o seguinte, Jesus tem tudo sob controle, irmãos. As coisas fogem ao nosso controle. A gente se descontrola. Você já se descontrolou alguma vez? A gente se desespera. Você já se desesperou alguma vez? É normal. A gente descontrola, a gente desespera, mas Jesus está no controle. Será que você crê nisso? Jesus simplesmente está no controle. E ele ouviu as mesmas palavras que foram ditas a ele. E aí o verso 36 diz assim, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, ou seja, sem dar atenção, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Para aquele homem que já está chateado, porque aquela mulher parou Jesus. Porque aquela mulher foi abençoada antes, porque o cortejo parou. Ele já está chateado com aquilo. Houve o pior, dizendo, olha, não tem jeito, morreu.
E aí o Jesus vira para ele na mesma hora, ignora completamente aquelas palavras e diz: não temas. Jairo, acorda, não temas. Crê somente. O que levou você até mim? O que fez você se humilhar naquela praia? O que fez você se ajoelhar nos meus pés diante de todo mundo e suplicar? Não foi porque você creu? Continua crendo. É isso que Jesus diz a ele. Não deixe o medo entrar no seu coração. Mas o medo vem daquela notícia terrível, o pior aconteceu. Não deixe o medo entrar no seu coração. Não temas, apenas acredite. Continue acreditando como você fez para chegar até aqui. E é nessa hora, então, que ele dá essa palavra para Jairo e continua caminhando para a casa de Jairo. E aqui a lição que Jairo pode trazer para nós. Você conhece Jesus? Você tem fé nele? Você o busca por fé? Continue caminhando com Jesus. Chegou a notícia ruim? Continue caminhando com Jesus. O pior aconteceu. Alguém disse já era. Alguém disse não dá mais. Não temas, crê somente. A única coisa, lembra do exemplo da mulher, que eu tenho para tocar o coração de Deus é a minha fé. Então continue acreditando e continue caminhando com Jesus. Não importa o que aconteça, continue caminhando com Jesus. Não importa a notícia que venha, continue caminhando com Jesus. E foi isso que Jairo fez. Não importa. Ele podia dizer, morreu. Senhor, muito obrigado, tá? Por causa dessa aí, o senhor parou, não deu tempo, olha, já era. Não, ele ouviu a palavra, não temas, crê somente, e continuou caminhando com Jesus até a sua casa. A lição que Jairo deixa para a gente é: continue caminhando com Jesus. Não importa o que aconteça, continue. Não importa a notícia que venha, continue. Não importa a palavra do mal, continue caminhando com Jesus. E foi isso que Jairo fez. E aqui um parêntese que eu abro sobre também o comportamento de Jesus nessa hora. Também traz uma lição que eu não posso deixar passar. Veja o verso 37. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Jesus está com os discípulos todos, tem uma multidão ao seu redor, tem Jairo, tem a mulher que já lhe acabou de despedir, dizendo, vai em paz, tua fé te salvou e tal. E naquele momento, diante da gravidade do problema, que é grave, a menina morreu, né? Então há algo grave. E aqui nesse momento, Jesus não leva a multidão. Jesus não leva nem alguns discípulos. Ele escolhe os mais íntimos. Nesse parênteses eu quero deixar para a gente uma lição. Na hora que a coisa é séria, irmãos, nada de multidão. Só os mais chegados. Só os mais íntimos. Não compartilhe com todos os teus problemas mais sérios, mais graves. Só para os mais chegados. Só para aqueles do círculo íntimo. Jesus leva Pedro, Tiago e João. Quem era Pedro, Tiago e João? Aqueles do barquinho da música, né? Pedro, Tiago e João eram os mais íntimos de Jesus. E são só esses que Jesus leva para entrar na casa de Jairo. A coisa é séria, a coisa está difícil, a coisa está complicada. Então nada de multidão. Sempre que a gente está com um problema, a gente pode ser cercado de gente que não tem nada para contribuir, que não tem nada para ajudar, mas tem um monte de palpite para dar. E na casa de Jairo estava um verdadeiro alvoroço. Olha o verso 38. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o quê? O alvoroço. E ali, nesse alvoroço, tinha os que choravam e os que pranteavam muito. Era tradição naquela época e naquele contexto, as carpideiras já existiam. Você sabe o que são as carpideiras? É gente que é pago para chorar. Pago para chorar em velório. Para deixar o velório mais emocionante. Então, de repente, não tem família suficiente para chorar. Ou a pessoa é muito ruim que ninguém vai chorar, vão querer soltar uns fogos. Então, ela
era paga alguém para chorar. E sempre vai ter gente lá chorando, pranteando, né? Alguns de verdade, outros de mentira. Assim é a vida da gente. Vai ter gente dando palpite, vai ter gente chorando de verdade, vai ter outros chorando de mentira. Mas nessa hora eu tenho que estar só com os mais íntimos. E naquele alvoroço que estava a casa de Jairo, Jesus não está ali para fazer um show, para dizer na frente de todo mundo. Podia aproveitar o momento, né? Acho que se Jesus fosse um dos pastores atuais, aproveitava o momento para fazer uma grande promoção da sua igreja, né? Olha que eu vou curar agora o morto. Vem todo mundo, chama a Rede Globo, bota as câmeras. Ainda bem que Jesus não é um dos pastores atuais, né, irmãos? Porque senão fariam isso. E depois, coitada da menina, ia ficar dando testemunho na televisão meses e meses. E o pastor aproveitando tudo que pode daquele milagre, né? Mas Jesus não é assim. Jesus vai lá sem ninguém ver, sem ninguém chorar, nem de coração, nem pago para chorar, sem alvoroço, sem ninguém perturbar, levando apenas os mais íntimos, dizendo para Jairo: Jairo, crê somente. Jairo, não temas, apenas acredite, apenas confie. E ali a Bíblia diz no verso número 39, então Jesus lhes ordenou que todos se... No verso 39, disse assim: ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Ele já dá a declaração e todo mundo já fica conturbado. Eu sei que ela morreu. A morte já foi confirmada. Todos sabemos que ela morreu. E o Senhor está dizendo, ela não está morta. E aí você tem duas opções. Ou você acredita no que todo mundo está dizendo, no que todo mundo atestou, no que todo mundo confirmou, ou você acredita em Jesus. Qual é a sua escolha? A Jairo ele disse: Jairo, creia somente. Creia em quê? Naqueles que disseram que ela morreu, naqueles que trouxeram um atestado de óbito, no médico que declarou, ou em Jesus? Qual é a nossa escolha? E ali, irmãos, a gente vê que as coisas não acabaram assim. Ainda tem jeito. Às vezes o que a gente acha que acabou, ainda tem jeito. Às vezes o que as pessoas dizem para você que acabou, ainda tem jeito. Mas tem um monte de gente dizendo, não adianta mais. Ah, não insiste não. Olha, não ora mais por isso não. Isso aí não tem mais jeito, isso aí já era, já está morto, já está sepultado. Se Jesus disser que tem jeito, tem jeito. Apenas creia, apenas creia. Crê somente. Ele disse a Jairo, Jairo, só creia, o resto é comigo. A tua parte é crer, o milagre é comigo. Então pode todo mundo dizer que não tem mais jeito, podem até debochar. Veja no verso 40, e riam-se dele. Ou seja, todo mundo estava chorando, agora estava rindo. Aí mudou o clima do velório, olha que beleza. Né? Estava todo mundo, começaram a rir agora de Jesus. Porque Jesus chegou e disse que ela não estava morta, estava dormindo. Tendo ele, porém, mandado sair a todos. Vai todo mundo embora daqui. Some todo mundo daqui. Quem está chorando, quem está rindo, quem está brincando, quem está triste. Some todo mundo, vai todo mundo embora. E ali tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele. Quem veio com ele? Pedro, Tiago e João. E entrou aonde ela estava. Agora é o círculo da intimidade. Agora é o pai e a mãe, os maiores interessados no milagre, a própria menina morta, Jesus e os seus discípulos mais chegados. Riram dele, debocharam dele, mas ele ainda é capaz de fazer milagres. Talvez alguém ria da sua fé, talvez alguém ria daquilo que você acredita, né? Talvez alguém deboche daquilo que você espera, dizendo, você está esperando em vão porque isso já era a filha de Jairo, mas Jairo creu, Jairo continuou crendo, Jesus entrou naquele quarto e ali ele com Jesus, ao lado do seu problema, que era a menina morta, ele estava ali com Jesus, junto com o seu problema, e nesse momento,
o milagre aconteceu. Versículo 41 diz: tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente, da mesma forma que o fluxo de sangue se interrompeu, a vida entrou no corpo daquela menina. Imediatamente a menina se levantou, pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Todo mundo, o pai, a mãe, Pedro, Tiago, João, todo mundo de boca aberta com aquilo que aconteceu naquele momento. Jesus manda: eu te mando, levanta. Quando Jesus manda, até morto levanta, irmãos. Quando Deus dá a palavra, não há quem possa resistir. Quando Deus manda a palavra, todos podem obedecer e devem obedecer. Então, a sua fé está em quem? É a única pergunta que eu deixo contigo essa noite. Em quem você crê? Porque até morto pode levantar com uma palavra de Jesus. E todo mundo pode ficar espantado com aquilo que Jesus fez na tua vida, desde que você faça como Jairo: não temas, crê somente. Tira o medo do teu coração e apenas acredite, confie e espere. Confie e espere, e você vai ver o milagre acontecer. Amém? Vamos orar juntos? Eu não sei como é que você chegou aqui essa noite. Se você chegou aqui precisando de um milagre, precisando de algo que parece impossível, na esperança de algo que já praticamente você não tem mais esperança, que as pessoas dizem que não tem jeito. Eu deixo com você a mesma palavra de Jesus: não temas, crê somente. Se você está passando pela hora do medo agora, porque está na iminência de perder, porque acha que já não tem mais jeito alguma coisa, não temas, creia somente. Se há alguém nessa situação, eu queria orar junto com você agora, junto com os pastores. Vem aqui à frente orar. Se você se sente nesse momento numa aflição, num medo, numa expectativa ruim, venha colocar tua vida diante do altar do Senhor e venha declarar nele a tua fé e ouça o Senhor te dizendo: não temas, crê somente. Há alguém que precisa dessa oração? Vem aqui à frente para nós orarmos por você, para que a tua fé se fortaleça, para que, independente das circunstâncias, todo medo que tem rondado a tua vida vá embora nesse momento. Todo temor de algo ruim que possa acontecer vá embora nesse momento. Todo medo seja lançado fora e fique apenas no teu coração o espaço para a fé, que é dessa forma que você vai tocar no coração de Jesus. É com a tua fé, é crendo e confiando. E eu vou orar juntamente com os pastores por você, pedindo a Deus que esse medo vá embora e que você somente confie e veja a bênção que Deus está preparando para você. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, ó Deus, pelos teus filhos que estão aqui à frente. Eu não sei do problema de cada um, mas o Senhor conhece, Pai. O Senhor sabe aquilo que está na iminência de morrer, talvez aquilo que já até morreu, que já foi dado como perdido, que já foi dado como sem solução, e vem o medo, vem a dúvida, vem a preocupação. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, tira toda a preocupação da vida desses irmãos, tira todo o medo, Pai, tira toda a angústia, Senhor, tira todo o receio de que o pior aconteça, mas que eles não temam, apenas acreditem que há um Deus que reina, que há um Senhor que é poderoso até sobre a morte e que pode trazer de volta aquilo que morreu, aquilo que se perdeu, aquilo que se foi, que há um Deus no céu que cuida de nós e que é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que pensamos ser a solução, e que a paz de Cristo possa guardar o coração dos meus irmãos agora. Que assim como Jairo, daqui a algum tempo,
eles tenham a alegria de ter de volta aquilo que se perdeu. Eles tenham a alegria de ver que aquilo que pensavam estar morto, não está, porque o Senhor fez o milagre e o Senhor fez a restauração. Pai, eu te peço junto com eles, unindo a nossa fé, crendo somente no Senhor e não nas circunstâncias. Abençoa, Pai, os teus filhos. Abençoa o teu povo essa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te fortaleça a fé. Em nome de Jesus.